O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrardes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvires o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É ofertada a nós, na liturgia deste domingo, a leitura do livro do Sirácida, eclesiástico, uma oferta da sabedoria a Kahal, a Assembleia do Antigo Israel,
que deve reproduzir em sua prática de vida a santidade que recebe do encontro do Senhor. Como Deus é Kodesh, também sua esposa, a nação judaica, deve ser Kadosh, isto é, santo, separado, distinta no seu modo de viver. O Senhor, esposo de Israel, diz o autor do livro do Eclesiástico, no versículo 19 da primeira leitura: em sendo aquele cuja sabedoria é imensa, tudo vê e tudo conhece. Esta é, de fato, uma constante em toda a Sagrada Escritura. O nosso Deus é aquele que é capaz de enxergar, não segundo a maneira humana. Nós, enquanto seres humanos, enxergamos conforme a aparência e aquilo que nos apetece, julgamos conforme nossas impressões. Não, o Senhor Deus de Israel vê aquilo que está oculto. O seu Espírito sonda e faz o discernimento de tudo que existe e, sobretudo, do coração humano. Quando eu era formado, no seio de minha mãe, vai lembrar o salmista no Salmo 139, nem sequer as minhas fibras ignoráveis. Ele, então, o Deus de Israel, é aquele que vê o oculto, o íntimo do homem, de onde brotam as decisões. É isto, não é? A constante, Deus vê, percebe, conhece, mas particularmente o que o autor da primeira leitura quer destacar é que ele vê o coração do homem, este lugar de onde brota, segundo a compreensão hebraica, a liberdade e a decisão humanas. E aí, no versículo 18, assim se diz: está diante do homem a possibilidade da vida e da morte, do bem e do mal, e ele poderá escolher aquilo que preferiu. Porque o Senhor Deus não deu a ninguém licença para pecar e nem para agir de modo ímpio. O que o texto está ajudando a entender é que é no coração humano, dentro do meu, do seu coração, do nosso coração, que se dão as decisões. Só que nenhum de nós é juiz da história ou da realidade a partir daquilo que se passa dentro do seu coração. Esta é a ideia. Dentro do nosso coração há uma instância de liberdade e de discernimento. Mas essa instância de liberdade e de discernimento não é absoluta. Ela é sempre em referência àquilo que o Senhor Deus já estabeleceu como um princípio anterior a tudo. O Salmo 97 vai dizer: o trono de Deus se apoia na justiça e no direito. Portanto, a justiça e o direito são um princípio anterior a tudo. De lá é que emergem todas as coisas que são boas e justas. Portanto, nós, enquanto seres humanos, devemos aproximar o nosso coração, isto é, a nossa consciência, a nossa mente, dessa justiça e deste direito. E a primeira leitura que nós acabamos de escutar introduz uma palavra que tem a ver com esta necessidade colocada no mais íntimo do nosso coração de correspondermos aos desígnios de Deus, que é a expressão lei, Torá, na etimologia hebraica. Só que é preciso tomar cuidado, porque na nossa cabeça ocidental a lei tem a ver com alguma coisa universal, abstrata, mais ou menos exterior a nós, estabelecida, sem nenhum fundamento anterior a ela mesma, que a gente tem que cumprir ou que tem que fazer. Lei na nossa mente está associada à norma, a dever. Mas compreendamos, na perspectiva hebraica da Torá, a lei tem a ver com apontar. Tem a ver com a ideia, aponto numa direção, disparo e acerto. É por isso que o pecado, se a lei é Torá, é acertar naquilo que nós miramos e atiramos, o pecado é shet, é errar o alvo. Portanto, aquele que caminha segundo a lei do Senhor Deus, que progride nesta lei e está sempre na direção certa, acerta, é capaz de ver a coisa e se encaminhar na direção daquilo que é o certo, daquilo que é o correto na sua vida e no seu comportamento. Quando nós trazemos para a etimologia do português a palavra apontamento, nós entendemos o que significa, não é?
apontamos uma direção. Este é um apontamento daquilo que nós devemos fazer, o dedo, isto é, nesta direção temos que nos orientar. No entanto, aqui seja nos permitido dizer da tensão da palavra lei, porque a lei também é madrasta do ressentimento humano, não é? É justamente pelo fato de que nós temos leis que a gente se ressente. E aqui o que pode num primeiro momento parecer uma heresia, aquilo que é a beleza da palavra de Deus, feliz o homem, sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Seja-me permitido aqui, sem nenhuma heresia, embora com uma pitada de ironia, dizer que a própria Sagrada Escritura nos ajuda a entender a ambiguidade desta expressão. A lei, que é apontamento, fonte de vida, lâmpada luzente em meus caminhos, luz para os meus passos, pode ser também madrasta dos nossos ressentimentos. E quem nos ajuda a entender isso é o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, quando ele diz, olhando para a lei, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Sinto em meus membros uma heteros nomos, uma outra lei que me faz agir de um modo que eu não consideraria agradável. Quer dizer, a minha mente, diz o apóstolo Paulo, está profundamente convencida daquilo que eu tenho que fazer, mas os meus membros não têm a força para realizá-lo. Que coisa interessante, não é? Esta maturidade do apóstolo Paulo. Porque não raro nós tendemos a projetar sobre a Escritura uma visão deturpada da lei, e o apóstolo Paulo entende aquilo que todos nós entendemos. Nós poderíamos assim dizer, só uma pessoa que já colocou várias vezes a mão na cabeça dizendo, eu jurei que não ia fazer mais isso, eu jurei que não ia morder, eu jurei que eu não ia fazer, mas não dei conta, é capaz de entender o que é a lei. Só alguém que sabe que todos nós somos vítimas de nós e do nosso desejo, que somos virados do avesso por aquilo que queremos, é capaz de entender o que é de fato a lei, não é? Somente um homem que busca praticar a lei na sua força e na sua genuinidade sabe que a lei tem as suas fraquezas. Portanto, aqui quero situar, tomemos cuidado para não projetar sobre esta lei, que é apontamento e fonte de vida, as nossas interdições e as nossas limitações, porque senão podemos estar no lugar do moralista, do insensato, do perverso. Se vamos lá ao Salmo 14, assim se diz, o insensato diz em seu coração, Deus não existe. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante os seus olhos. Lisonjeia a si mesmo dizendo, ninguém vê nem condena o meu crime. Olha que coisa interessante. E quando nós olhamos para o debate de Cristo com os fariseus, fica fácil entender. Há duas maneiras de pervertermos a lei. A de simplesmente não cumpri-la e dizer, olha, não temos nada a ver com aquilo que o Senhor estabeleceu como um juízo seu, ou nos utilizarmos da lei para referendarmos as nossas perversidades. E aqui, nos lembremos do livro do Gênesis, não é? A primeira das perversidades, o assassinato, o fratricídio da parte de Caim, que olha para o seu irmão Abel, sente inveja pelo fato de que suspeita que Deus tem para com Abel um olhar diferente do seu. E assim como um transgressor da lei, assassina o irmão e esconde o seu sangue na terra, de modo que da terra surge um clamor que diz, faz Deus dizer a Caim, Caim, onde está o seu irmão? Acaso sou eu, guarda do meu irmão? Que responsabilidade eu tenho sobre ele? Olha, a ação perversa. E Deus diz a Caim, eu escutei o sangue do seu irmão, clamando na terra, o que fizeste? E no livro do Gênesis se diz, Deus, antes de Caim cometer esta atrocidade, diz Caim, o pecado é como um animal que está dentro do homem, a espreita para devorá-lo, podes dominá-lo? E aqui também podemos nos lembrar na perspectiva clássica de Iago. Iago, da peça Otelo, de Shakespeare, sentindo inveja do Mouro, Otelo, resolve fazer uma estratagema para destruir a vida de Mouro em Veneza. Otelo, que era apaixonado por Desdémona, mas que, em certo sentido, era vítima de si mesmo. Nós podemos dizer, em linguagem psicanalítica, que Otelo trazia dentro de si
os sintomas de um desamparo infantil. Ele amava Desdémona no desejo de que ela ocupasse o lugar da sua mãe, deste lugar de amparo, deste lugar que ordena todas as coisas. E então Iago toma consciência disso e age justamente neste lugar da fraqueza para fazer Otelo ser vítima de si mesmo. E há uma cena na peça que é muito interessante. Shakespeare era conhecedor da Bíblia e também da leitura clássica. Iago olha para si mesmo e diz: eu não sou o que sou. É uma referência direta ao livro do Êxodo. Deus é o que é, portanto Ele é todo verdade, Ele é todo justiça, Ele é todo transparência. Iago então, porque vítima da perversidade, porque é um perverso em transcurso do próprio desejo, enxergando o outro apenas como uma extensão das próprias interdições, diz: não sou o que sou. Portanto, é aquele que perverte a lei, colocando-se num lugar do falseamento, não é? Vive a lei como um exercício de engano em relação aos outros. É uma descrição exata. Quando Otelo diz não ser aquilo que é, quando vamos ao Salmo 14, daquele que é um risco à espreita de todos nós, porque todos temos as nossas perversidades. O desvio, a negação da norma, a afirmação do nosso próprio prazer, da nossa própria força. Poderíamos dizer que todo perverso, na perspectiva bíblica e na perspectiva psicanalítica, sofre de uma síndrome de Miss. E nós, às vezes, temos síndrome de Miss, né? Embora sendo homens, heteronormativos, agroboy, como costuma se dizer, votando em candidatos de direita ou de esquerda, bata em quem quiser. A corrupção é ambidestra, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou direto. Síndrome de Miss, manipulamos, não é? Somos profundamente instáveis quando decepcionados no nosso desejo, estamos sempre suscetíveis, imaginando que o mundo deve converter-se ao nosso umbigo. Temos suspeita de nossa soberania. É a respeito disso que nos convida a tomar cuidado a leitura que nós acabamos de escutar. No entanto, o Salmo nos apresenta a cura. Ele diz: feliz o homem que guarda os ensinamentos do Senhor e o procura de todo o coração. Olha só, não é nem ignorar a lei dizendo tudo pode, é tomar cuidado para que a lei não seja uma extensão das próprias interdições, porque do contrário seremos hipócritas, como é esta nossa tendência e muitas vezes, não é? Dizemos como Iago: não sou aquilo que sou. Aparentemente tenho normas maravilhosas a respeito de como deve ser a minha esposa, meus filhos e a igreja, tudo isso para ocultar as minhas perversidades. Não, diz o salmista, é preciso sim guardar os ensinamentos de Deus, mas procurá-lo de todo o coração. E aí nós vamos entender o que Cristo está fazendo no Evangelho, quando Ele diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Purificando os ouvidos para que nós compreendamos que a fidelidade à lei tem que ser uma atitude interior, porque o exterior não basta. É preciso que a obediência seja dentro deste coração, que procura não ser o melhor, não simplesmente ser o mais perfeito, não ser a régua do mundo, mas como quem compreende que a lei é luz, não um instrumento das próprias sombras. Feliz aquele que de todo o coração procura cumprir a lei do Senhor. É por isso que Cristo vai dizer: não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhe pleno cumprimento. No primeiro momento parece que Cristo está desprezando a lei. Não. Ele tem desprezo pelos tabus rituais, pelas hipocrisias, pelas exterioridades. Atravessa o sábado, o templo, para assim consagrá-lo. É isto que Cristo veio realizar, não é? Veio encontrar o sentido profundo da lei e dos profetas, nos ajudando a entender que a lei tem que ser uma atitude interior, uma justiça interior, uma justiça superior. E aí ele vai dizendo, não é? Mais uma vez, na compreensão dos perversos, não é? Não é permitido a um homem divorciar-se de sua mulher. O que ele está querendo dizer, não é? Está dizendo, olha, é preciso tomar cuidado quando um homem imagina que é uma mulher apenas uma extensão de seu desejo. Ele diz, olha, quem olha para uma mulher com uma intenção impura, comete adultério no seu coração. Olha aí, a síndrome de Miss, não é? O outro é apenas um fetiche do meu desejo. Esta mulher é apenas um pedaço de carne contra a qual eu me lanço para devorá-la.
E aí vai terminar Jesus no evangelho que nós acabamos de escutar, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E voltamos mais uma vez a Iago. Tomemos cuidado para que o nosso exercício da lei e a nossa pretensa obediência à lei não esteja sendo usada como um instrumento de ocultar as nossas hipocrisias. Não façamos como o Iago, no exercício de falseamento, que parece ser uma coisa e é outra. Não sejamos aquilo que não somos, mas nos aproximemos do Deus da palavra, do Deus da verdade, que é aquilo que é. Portanto, que o nosso sim seja sim. Não precisamos de que os cargos, de que as leis, de que as interdições, de que a riqueza deste mundo nos diga quem nós somos. Basta ser em Deus numa atitude interior que é autêntica, restaura e renova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,